Olá, mulheres! Bem-vindas a mais um de Mulher para Mulher. Hoje a nossa reflexão está no Salmos 31. E a gente vai ver o quanto Davi está desanimado, o quanto Davi ele está ali clamando ao Senhor por socorro, por saída, porque ele se sente só, ele se sente desconsolado, mas ele busca em Deus o socorro, ele busca em Deus a solução para essa situação. E o título é Davi roga a Deus que o livre. O versículo 4 diz: Tira-me das redes que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Ele vê numa situação aqui onde os inimigos dele se levantam contra ele e que ele se vê sozinho, se vê angustiado e muitas vezes sem força, Ele fala que o Senhor é a sua força. Então a gente pode tirar a lição dessa situação dele para que a gente busque força em Deus, porque os dias são maus, as situações são diversas, Cada pessoa passando por suas lutas, por suas dificuldades. Muitas vezes falta sim o ânimo, a força, o vigor, e a gente se sente desanimado, a gente se sente sozinhas, a gente se sente desoladas, e a gente precisa buscar o Senhor, mesmo se sentindo nessa situação, desse jeito, mesmo a gente sentindo que a nossa oração não está passando do teto, a gente precisa clamar ao Senhor, porque Ele é a nossa única solução, a nossa única saída é o Senhor. Ele sabia que ele era um homem respeitado, porém, esse momento específico que ele está vivendo, as pessoas estão falando, comentando, evitando ele, e ele se sente sozinho. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, A gente se sente triste, abatido, esperando um ombro amigo, esperando uma palavra de consolo e a gente não encontra. A gente precisa buscar no Senhor esse consolo, essa força, esse refúgio, porque senão a gente não consegue se colocar de pé. A gente não consegue nem ao menos levantar de manhã e fazer as nossas coisas que a gente está acostumado a fazer todos os dias. A gente se sente sem força, sem ânimo, sem vigor. E Davi estava nessa situação, clamando o socorro de Deus. O que eu acho mais interessante é porque ele passava toda essa situação difícil. Ele passava esses momentos de dificuldade. Ele se sentia sozinho, desanimado, desconsolado. Porém, ele nunca deixava de clamar a Deus. E ele era ouvido. Olha o versículo 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão os meus olhos e a minha alma e o meu corpo. Em outras traduções diz que os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Então, assim, situações no mundo, todos nós passamos difíceis, de angústia, de tristeza. Nós não vemos saída. Mas existe um segredo na vida de Davi. Ele buscava ao Senhor, mesmo estando assim. Sabe quando você se sente triste, abatida, desanimada, que você olha para os quatro cantos e nada está sendo resolvido, nada está resolvendo, a sua oração não está passando do teto e você não sente mais ânimo nem vontade de orar, de buscar o Senhor. Mas nós precisamos nos esforçar para estar pelo menos com o Senhor. Não precisa nem dizer nada, chega lá, vai para o seu encontro com o Senhor diário. Se joga, se lança aos pés do Senhor. Clame a Ele força, renovo, refúgio, vitória. Entregue o seu coração, as suas necessidades. Mostra como está o seu coração para o Senhor, porque Ele pode te curar, Ele pode te restaurar. Davi estava abrindo o seu coração para o Senhor, dizendo como ele estava triste, angustiado, e o quanto ele precisava do Senhor. Dizendo que o seu corpo, a sua alma, estavam todos consumidos pela tristeza, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos me consomem. Davi estava num momento muito difícil, muito mal, mas ele não desistia de buscar o Senhor. Ele sabia que o Senhor era a única solução para ele, era a única solução para os seus problemas, para a sua vida, para os seus sentimentos, para que ele se sentisse bem, para que ele se sentisse renovado, para sair daquela situação.
Então eu gostaria que você entendesse isso comigo. O Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio, é o nosso lugar forte, é nele que nós temos que buscar isso. Se você não se sente forte, renovada, se você está como Davi, cansada de tanto chorar, sua alma, o seu corpo, os seus ossos estão adoecidos, enfraquecidos de tanta dor, de tanta tristeza, busca o Senhor como fez Davi. Ele é a nossa saída, é a nossa solução, é a razão de nós estarmos aqui. O Senhor tem um propósito em nossas vidas. Então não desfaleça por essa situação que te abate. O Senhor pode te dar vitória. Olha o que ele diz no versículo 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para aqueles que temem ao Senhor. E tu me mostraste aqueles que em ti confiam, que confiam na tua presença. Mostraste aos filhos dos homens a tua bondade. Ah, Davi esperou no Senhor. Davi confiou no Senhor e obteve vitória. Ele diz, bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas nas nossas vidas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Amai ao Senhor, vós todos os seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Então, esperar no Senhor, confiar no Senhor, a recompensa. O Senhor ouve o nosso clamor e ele se levanta em nosso favor. Mas nós precisamos aprender isso, confiar. Mesmo que a gente não esteja vendo saída, mesmo que a gente não tenha força em nós, não é de nós mesmos, é do Senhor. É Ele que nos fortalece. Então entrega-se ao Senhor, seu sentimento, sua vida, seu coração, e Ele vai se levantar. E Ele fortalecerá o vosso coração, como diz o versículo 24. E aí Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém?